Senhoras e senhores, neste momento, então, quero convidar para que venham a compor este dispositivo de honra para a nossa próxima exposição, a milenar sinergia entre madeiras e vinhos. Eu quero convidar os moderadores, nós teremos 2 moderadores nesta mesa. Primeiramente, ele que possui curso técnico de enologia pela Escola Agrotécnica Federal de Presidente Juscelino Kubitschek, curso superior de tecnologia em viticultura e enologia no Brasil, possui grande experiência em maquinários e tecnologias para o setor enólogo e é fundador e diretor da Enovits e sócio-proprietário da Amazon Group. Quero pedir a todos vocês uma salva de palmas para recebermos Anderson Schmidt. Queremos convidar também ele que também possui curso técnico de enologia pela Escola Agrotécnica Federal de Presidente JK, curso superior de tecnologia em viticultura e enologia no Brasil. Ele trabalhou na vinícola Salton, ganhando assim vasta experiência na elaboração de vinhos e espumantes. Atualmente é fundador e diretor da Enovits e professor da Castelli, Escola Superior de Hotelaria de Canela, no Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Marcos Vian. E agora sim, senhoras e senhores, nossos palestrantes. Queremos convidar o biólogo com mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Brasília, ele que é pesquisador, agricultor e empresário. Atualmente é proprietário da Tanoaria Dornas Havana. Vai nos trazer os fundamentos da tanoaria, as possibilidades e suas tendências. Uma salva de palmas para Eduardo Martins. Queremos convidar também o administrador de empresas e tecnólogo em viticultura e enologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em viticultura também pela Federal do Rio Grande, ele que fez intercâmbio na Quinta do Seixo, em Portugal, e na Moët Chandon e Ruinart, na França. Ele atuou em diversas vinícolas como Salton, Moët Hennessy e Alma Única. É enólogo e CEO da vinícola Artiviva Limitada. Uma salva de palmas para Giovanni Ferrari. O tema da apresentação do Giovanni são madeiras brasileiras, a sua influência para a expressão do terroir no vinho. E por fim, senhoras e senhores, vamos convidar ele, que é toneleiro em Bordeaux, formado em tonelaria em Bordeaux, na França, administrador de empresas pela Universidade Católica do Chile e sócio-proprietário da Tanoaria Nadalier para a América Latina e Caribe. Atua há 29 anos como toneleiro e atuou durante os últimos 25 anos visitando diversas vinícolas no Brasil. Para nos falar sobre carvalho francês e americano, as técnicas e os efeitos no vinho, uma salva de palmas para Sébastien Villard. Senhoras e senhores, a apresentação do Sebastião será em portunhol. Ele domina um pouco a nossa língua também, né? Mas aqueles que desejarem, por acaso, um aparelho para tradução simultânea, pode pegar ali fora, tá certo? Bem, vou passar então imediatamente a palavra para o Anderson, que vai nos apresentar os palestrantes e dar a dinâmica então do nosso painel, a milenar sinergia entre madeiras e vinhos. Anderson. Então, boa tarde a todos. Na minha apresentação faltou que eu também sou dono de vinícola. A gente acho que a maioria aqui são donos de vinícola, é uma experiência, é gratificante, mas é trabalhoso. A gente teve a palestra agora anteriormente sobre o mercado do vinho. O mercado do vinho não é fácil, ele muda muito. Tem muitas tendências, a gente viu, eu estava olhando agora, tem muitas tendências. A gente viu, eu estava olhando que a tendência é beber menos, mas beber melhor. Trazendo para o nosso tema, a madeira, a gente utiliza a madeira, essa combinação de madeira com vinho, justamente para diferenciar e tentar trazer experiências novas. Na nossa mesa a gente vai falar, logicamente, que a madeira predominante e mais utilizada é o carvalho,
mas o Eduardo e o Giovanni, eles vão trazer algumas experiências com madeiras brasileiras, que eu acho que é importante, que talvez seja um caminho para a gente conseguir diferenciar e criar experiência diferente para o consumidor. Sabendo que também a madeira, ela começou a ser utilizada na viticultura, ou na enologia, como recipiente. E com o passar do tempo e as técnicas, ela passou a saborizar e agregar valor aos vinhos. Mas agora vamos deixar com os palestrantes. Eu vou pedir para o Eduardo já se encaminhar e começar a apresentação. Tu vai falar sobre fundamentos da teoria, possibilidades e tendências. Está contigo. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite. Nós trabalhamos com madeira brasileiras, mas também trabalhamos com carvalho. Nossa maior experiência é com destilados, né, principalmente a cachaça brasileira. E temos, nos últimos anos, iniciado um trabalho que é ainda bem inicial, com relação ao desenvolvimento de madeiras para vinho. A ideia é falar um pouco de fundamentos e sobretudo, de como é que um barril funciona, falar um pouco da nossa experiência de buscar as madeiras brasileiras e os resultados que a gente já alcançou. Bom, como vinha sendo dito há pouco, o barril tem muito tempo de existência como um recipiente, muitas vezes como uma embalagem, porque era para carregar diversos tipos de conteúdo. O barril, ele sucedeu ou conviveu com muitas vantagens com as vasilhas de argila, né? Mas o barril, além de ser mais resistente do ponto de vista de quebrar, era mais fácil de transportar e o barril passou a ter uma expressão muito grande, tendo um crescimento extraordinário juntamente com Roma e o domínio que Roma estabeleceu no seu império. Isso acabou se organizando porque a madeira era um recurso bem acessível, né? É muito interessante porque na Europa, no período de ocupação da Europa, hoje os pesquisadores têm muita dificuldade de encontrar aves grandes para fazer aquela contagem nos anéis, porque as aves grandes antigas foram todas derrubadas, e uma boa parte delas foram transformadas em barris. E havia, além da oferta da madeira, a atividade de produção do tanoeiro, né, que acabou organizando uma forma de oferta dessa solução. Eu já disse que é fácil de transportar, com muito pouco suporte você empilha bastantes barris, né? Tem uma vida longa, admite reforma. As pesquisas recentes, principalmente focada nos materiais arqueológicos de Roma, mostram quantas vezes os barris puderam ser reformados, e não demorou muito tempo para descobrirem que o barril e as madeiras atribuíam qualidade sensorial para as bebidas, principalmente para o vinho. Não dá para falar sobre barril se a gente não tiver um mínimo entendimento sobre como é que uma árvore cresce. A árvore cresce do centro para fora, numa forma de anéis que vão se acrescentando. Então, sempre quando pensar em madeira, você tem que imaginar que qualquer parte dela saiu desse processo do tronco que tem essa forma de crescimento. Outra coisa também que é fundamental para entender é um pouco de anatomia. A madeira vai ter um desenho que envolve um conjunto de vasos, né? Quando ela vai crescendo, esses vasos internos, eles deixam de ser funcionais do ponto de vista de transporte de nutrientes, né? E aquilo que a planta faz com a fotossíntese para colocar até a raiz, e
E esse sistema de vaso, que tem como base a celulose, a hemicelulose, com base nas ligninas, né? Ele deixa de ser funcional para isso e passa a ter uma funcionalidade estrutural. É para a árvore ter porte, para ter condição, ela, portanto, aquilo passa a ser algo da estrutura funcional para que a árvore exista, né? Um elemento fundamental que a gente acaba adotando para analisar madeiras brasileiras, se elas têm ou não potencial para tanoaria, é identificar nos vasos da parte da madeira aquilo que a gente caracteriza como tiloses. São obstruções nesses vasos que vão ajudar na estanqueidade da madeira para que o líquido não saia de dentro do recipiente. Muitas madeiras, muitas vezes, dão um sabor muito interessante nos testes iniciais. Quando a gente faz o barril da madeira, ela não tem capacidade de retenção. E a gente acabou encontrando, na análise da tilose, uma forma rápida de avaliar, pelo menos numa das etapas do desenvolvimento de novas madeiras para tanoaria. Outro elemento fundamental, e aqui nós temos um desafio grande, é que a madeira para tanoaria precisa de secagem natural. A palavra secagem aqui não é uma palavra adequada, mas precisa de estagiamento natural. É a madeira ficar cortada com uma certa bitole característica e vai ficar no tempo, né? Quando a gente analisa isso em carvalho, em geral é de 0,5 a 3 anos que fica estagiado, mas as madeiras brasileiras precisam de mais tempo de estagiamento. E a razão disso é uma razão ecológica. As madeiras, as árvores aqui no Brasil prosperam em ambientes com muita biodiversidade. Eles sofrem muitos ataques e as árvores, para se protegerem, elas têm que produzir vários metabólicos secundários que são proteção contra os insetos, principalmente, e doenças. Isso faz com que essas madeiras tenham um potencial tânico muito grande. E quando ela não é estagiada de forma adequada, ela vai aportar isso para a bebida. Isso é um estudo que não está feito, mas é algo fundamental envolvendo quando se trata a maior parte das madeiras brasileiras. Aqui eu queria falar um pouco e dividir de uma maneira muito simplificada o que a gente entende como 3 funções de um barril. Primeiro, está relacionado à questão de oferecer extrativos, é aquilo que a madeira tem acumulado e que vai ser oferecido à bebida. Aí importantes são principalmente os fenóis, né? Nós temos uma outra aporte do barril para a bebida, que é do SO, que são os derivados da lignina, onde a atuação do álcool estabelece os derivados vanílicos, né, que estabelece a sensação de dulçor. E, de forma simplificada, uma outra dimensão relevante é a microoxigenação, que é a entrada do oxigênio de forma lenta pela madeira, alcançando o líquido e criando um processo de polimerização dos taninos que vão dar à bebida uma redução da agressividade do tanino, criando aquela velocidade que a gente busca nas bebidas. Então, de uma forma simplificada, é claro que os processos que ocorrem dentro do barril são muito mais complexos que isso, mas de uma forma simplificada é interessante se fixar nessas 3 funcionalidades. Aqui é um trabalho que foi feito visando entender como é que ocorrem as trocas de gases, principalmente de oxigênio, em barris. Tem um trabalho do Vivas, de 97, é um dos maiores especialistas disso na França. Ele, inclusive, teve a oportunidade de experimentar as madeiras brasileiras em cachaça e foi muito interessante a pergunta dele,
por que vocês não testaram isso em vinho até hoje? Na análise dele com 2 barris, a identificação era que 21% da troca se dava no tampão, 63% nas juntas, né? E 16% na madeira. Um trabalho mais recente, em 2014, aqui não tem informação do tampão, porque passou-se a utilizar os tampões herméticos. E quando você tem um tampão hermético, você não tem mais esse problema identificado pelo Vivas. E aqui o que encontrou, e que encaixa nos dados ali, de 75% a 50% pela madeira e de 25% a 50% pelas juntas. Só resumindo essa questão do tampão, né, muitas vezes, quando o tampão não é hermético, a maior parte da troca acaba se concentrando ali. O topo do navio, do barril perto do tampão, o que a gente chama de headspace, representa 1,4% da taxa anual de transferência de oxigênio, que é sempre uma coisa que, quando está vedado hermeticamente, a gente fica muito preocupado com a troca do headspace, mas ela é pequena. Com o tempo, o barril pode formar uma pressão negativa, seja pela bebida que está sendo difundida na madeira, então você perde volume, porque a madeira está sendo umedecida, né? E quando o barril for aberto, se você faz manobras rápidas, o efeito de oxidação é pequeno. É claro que quando você faz trasfega, aí a exposição é maior. Isso tudo são conclusões daquele estudo que eu citei. Aqui é uma curva que a gente pensou muito sobre ela e acabamos pensando em algo que eu vou mostrar mais adiante. E aqui o que é relevante, né? Nós temos um processo de oxidação muito alto no início em que eu enchi o barril. Com o processo de umidificação, essa oxidação decai de uma forma vertiginosa. Depois cria um nível de perda bem pequeno. E isso tem a ver com o que está embaixo, que é a linha de umidificação. Então, quanto maior a umidificação da madeira, menor o efeito, menor a capacidade de taxa de oxidação de oxigênio acontece. A discussão sobre a espessura, né, do barril, uma vez que a bebida ela acaba tendo uma atividade maior, em torno de 5 milímetros na madeira, quando você tem o barril saturado, essa espessura adicional, do ponto de vista de água, umidificado, essas espessuras adicionais não fazem diferença na troca de oxigênio. Porém, se você está pensando em extração de extrativo, né, buscar extrativos, e a possibilidade de reforma, a espessura começa a fazer sentido. Então, a discussão de espessura não tem a ver com oxidação, mas tem a ver com extrativo e com a possibilidade de reforma. Bom, o que a gente acaba adotando como boas práticas para a oxidação no barril, é importante saber a técnica de construção e também a presença de tilose na madeira. A maioria das madeiras duras e ricas em tilose, como bálsamo e ipê, né, que tem uma quantidade muito grande de extrativo, né, a partir de tábuas retiradas de uma forma correta do tronco, são mais generosas nas taxas de oxidação. Para vinhos mais sensíveis quanto à oxidação, que vão passar pouco tempo em barril, fazer uma pré-hidratação do barril, porque aí eu vou já pegar na curva um tanto hidratado e, portanto, vou diminuir a quantidade de oxigênio que vai estar entrando, né?
o uso do tampão hermético, que a gente considera fundamental, e quando você tem problema com o tampão, estabelecer o giro de 45 graus do barril. Eu tenho aqui o headspace alinhado com o tampão, eu giro e deixo o tampão a 45 graus. São coisas simples, mas que às vezes podem fazer uma diferença significativa no processo de envelhecimento. Conforme a intenção que a gente tem do envelhecimento, né, com relação à questão da umidade, a madeira seca aumenta em 80% a difusão de oxigênio, ou seja, no início. Né? Depois de 2 a 4 meses, a oxigenação se reduz drasticamente e a entrada de oxigênio corresponde a 50% do total. É importante considerar que as extrações da madeira, elas seguem dinâmicas diferentes da oxidação, apesar de que eu preciso de microoxigenação para lidar com os extrativos, a taxa de extração dos extrativos não tem uma coerência com isso. Esse é um dos desafios do processo de envelhecimento. Tem várias coisas aqui que eu não estou apresentando nesse momento, mas a apresentação vai ficar disponível, e aí tem outros elementos envolvendo os extrativos, né? Eu só queria lembrar aqui essa questão da esterificação, onde a liberação de ácido acético que vem da madeira e o potencial que esses ésteres têm para atribuir valor para o vinho, expressão sensorial para o vinho. De cada 7 a 10 resíduo de açúcar proveniente da madeira, a gente sempre tem uma molécula de ácido acético. E esse ácido acético interagindo, né, ele vai formar ésteres que podem dar, quando bem conduzido, atributos muito relevantes para a bebida. Vou falar rapidamente da tosta, né? As tostas adotadas, né, na lógica do carvalho não são as mesmas para as madeiras brasileiras, tem um ajuste a ser feito aí. Aqui, 2 tratamentos de tosta, né? Um envolvendo, mais ou menos a temperatura está igual, 180 a 190, mas variando o tempo. E quando você analisa os compostos dessa diferença de tratamento na tosta, você tem diferenças muito significativas na cinza, na lignina e na oncelulose. Portanto, a tosta é uma ferramenta fundamental para a gente passar a adotar, e cada madeira vai exigir uma lógica diferente de tosta em função do que você está buscando para a bebida. A gente tem um desafio muito grande para as madeiras brasileiras, que é como padronizar a tosta, e para muitas madeiras brasileiras, por causa daquele efeito que eu atribuí à parte da ecologia, né, em que a madeira acumula mais compostos secundários, a tosta é muito importante. Boa parte das madeiras brasileiras, sem uma tosta adequada, vão ser muito difíceis de ser trabalhadas nos vinhos. Aqui, de uma forma simplificada, né, os extrativos voláteis, eles vão diminuir com a intensidade da tosta, e a degradação da hemicelulose e lignina vão crescer. Portanto, eu vou ter mais doçura em função da maior intensidade, e vou ter menor adstringência tânica quanto maior eu tiver, menor adstringente quanto maior for a tosta. De uma maneira simplificada, é claro que isso precisa ser analisado de forma rápida. A gente já avaliou, em termos sensoriais, 150 espécies da Amazônia, 10 espécies da Caatinga, 8 espécies do Cerrado, e num critério que é nosso, da avaliação sensorial, a gente, de 1 a 5, e usando uma linha de corte de 3,5, 60% das madeiras que nós
degustamos, a gente acha que ela deveria ser avaliada para continuar a interpretar se ela tem ou não utilidade em tanuaria. É claro que aqui é só uma primeira etapa, envolve depois avaliar o risco de compostos que possam ser nocivos, envolve avaliar aquela parte de anatomia e envolve uma coisa muito desafiadora para o Brasil, que é organizar o suprimento. No Brasil, a parte de produção de madeira é muito ruim. É diferente de outros países que trabalham com carvalho, como na França, que pós-guerra plantou milhares e bilhões e milhões de hectares e que hoje são árvores que estão amadurecendo para entrar no sistema de produção de barris. Isso aqui é um exemplo da palheta de cor de uma diversidade enorme de madeiras que a gente degustou para fazer essa avaliação. Tem uma discussão também sobre formato, né? Mas é uma regra, quanto menor o barril, maior a quantidade diária, né, de madeira que vai estar influenciando o líquido, e o tamanho do barril pode ser utilizado também como uma forma de você obter extrativo rapidamente ou ter processos mais longos de guarda. E com vinho sempre tem a preocupação da capacidade oxidativa original do vinho para ver quanto ele aguenta desse tipo de exposição aos barris, né? Existem várias alternativas que hoje são utilizadas, nós achamos elas muito válidas, nós entendemos que elas são possíveis de serem adotadas no processo de produção e gerar atributos muito favoráveis, né, para as bebidas, e isso sempre está associado a custo e sempre está associado ao interesse da clientela, de como é que o mercado responde, né? Mas aqui não tem como, o custo do barril, no mínimo, do custo de produção de um vinho, no mínimo uns 20% o barril vai impactar no custo. Para vinícolas pequenas, isso é maior ainda, né? Então, a busca por alternativa é muito grande. Eu entendo que isso tudo é válido, né? A escolha que a gente faz são os dadinhos. Por que a gente escolhe os dadinhos? Porque além da tosta e da interação da superfície com a bebida, o dado permite que no interior do dado fique uma quantidade de madeira com menos influência do calor e mais rico em extrativos. Então, a gente acha que o dado é um modelo melhor do que as coisas muito finas, né? O que é muito fino vai perder todos os extrativos e aí você fica muito só com a parte da hemicelulose, muito com a parte vanílica. Então, por isso que a gente escolhe os dadinhos, né? Aqui é um trabalho que a gente faz. Eu quero envelhecer meu vinho, mas não sei com que madeira. Então, a gente oferece um kit. Esse kit tem esses dadinhos permitem você escolher a madeira. A gente sugere aqui a quantidade que você deve usar em função da potência tânica da madeira, né? E o tempo. E aqui você tem desde floral, frutado, castanha, especiaria, doçor tânico e resinoso, e quanto cada madeira atribui para a bebida. E você, antes de olhar para o barril, gastar com o barril, você vai descobrir o que é o potencial sensorial que essas madeiras têm. É muito interessante, a gente já trabalhou com isso em cerveja, nós trabalhamos tradicionalmente com cachaça, a gente já trabalhou muito com isso no pessoal de mixologia, com o pessoal desenvolvendo barris próprios para aquilo que ele fica imaginando de ser o drink que ele está concebendo. E é muito rico e, em geral, dá bons resultados e a gente consegue ser mais assertivo
na escolha da madeira, inclusive, quando necessário, fazendo um mix de madeira. Aqui eu queria, meio um desafio, não sei quantos vinicultores tem aqui, mas vocês lembram que a gente brincou com aquela história de taxa de oxigenação muito alta no início, que tem a ver com a hidratação. Então, se eu quero acelerar a oxidação, eu tenho uma faixa aqui, que é ótimo. Essa aqui, nesse tempo, naquele tempo lá, entendeu? Então, o que a gente fez? Nós concebemos uma soleira invertida, em que eu especializei cada prateleira da soleira numa funcionalidade principal que um barril tem. Então, os barris lá de cima são pequenos e ricos em extrativos. Os barris do meio são barris que favorecem o dulçor, são barris que oferecem para a bebida a sequência dos derivados vanílicos. E, por último, eu tenho um barril grande, em geral um barril que vai aportar pouca coisa, porque ele é muito usado, mas muito favorável para a microoxigenação. E o que a gente acaba fazendo nessas transferências é fazendo a transferência aproveitando esse ótimo. Então, saturou, o sabor está adequado, eu transfiro. Saturou, o sabor está adequado, eu transfiro. Com isso, eu estou fazendo com que a oxigenação seja a maior possível, usando barris. Tem uma forma de usar barril, é uma forma de acelerar o envelhecimento sem fragmento, extrato ou pó. A gente chamou isso aqui de soleira brasiliensis. Nós já testamos isso com muitas bebidas e estamos atrás de um parceiro para testar com vinho. Eu queria agora falar de uma experiência que a gente tem como parceria EPAMIG. A EPAMIG montou um trabalho de fôlego para estudar madeiras brasileiras com vinhos. Essa é uma equipe enorme, né, que a doutora Renata lidera, e vai desde o pessoal de composição química, de experiência com enologia, avaliação de compostos, e está sendo feito um trabalho completo com o vinho que eles produzem lá, que é um Syrah. Inicialmente, a gente trabalhou com os dadinhos, tanto tostado e sem tosta, né? Depois, foi estagiado nesses barris de diferentes madeiras de 10 litros, né? E foram feitas avaliações sensoriais profissionais, com um número grande de pessoas, e esse trabalho agora tem os próximos passos para ser complementado, que é a avaliação fenólica, avaliação de anatomia das madeiras e publicar e divulgar os resultados. Nós trouxemos 2 garrafas. No final da discussão, quem quiser experimentar a expressão que a gente conseguiu nesse trabalho com castanheira, vai ter oportunidade de tomar uma microdose, porque acho que não tem para todo mundo tomar uma dose muito grande, mas vai dar para entender quais são as possibilidades da madeira brasileira, no caso, analisando a castanheira. Eu queria agradecer muito. Aqui tem um drive onde a gente reúne esses artigos que a gente faz em revisão, que ajudou a suportar essa apresentação, e eu estou à disposição. Muito obrigado, e consegui acabar antes dos 30 minutos. Obrigado, Eduardo. Rico tema, né? É um vasto trabalho para chegar numa conclusão, né? Mas vamos dando sequência. Eu acho que na ordem de chamar o Giovanni, eu acho que vai complementar o trabalho do Eduardo, porque tu vai trazer alguns resultados com a aplicação das madeiras no vinho, né?
30 minutinhos, Giovanni. Boa tarde, pessoal. Obrigado à presença de todos aqui nesse espaço. É muito bom trazer, abordar, né, o trabalho, aspectos práticos da utilização da madeira brasileira. Eu venho trabalhando nisso desde da concepção da vinícola Artiviva, né? Dentro do meu trabalho de enologia aí, que completa 16 anos, né? Onde comecei em vinícolas que hoje, né, são referência, né, a uma única, brasileiras, Chandon e Salton. Decidi seguir meu caminho, buscando, né, na madeira brasileira, a representação do Brasil, ou seja, um aspecto que caracterizasse ainda mais o Brasil, né, sobretudo num aspecto de terroir macro, terroir Brasil, não envolvendo regiões, né? E é muito importante ressaltar que o trabalho da madeira brasileira, o que a madeira brasileira agrega nos vinhos, ele transpassa, né? Ele transpassa algo que é técnico. Tem muito embasamento técnico, porque a madeira brasileira também é ferramenta enológica. E também, assim como o carvalho, né, são coisas que trabalham juntas. O carvalho tem sua funcionalidade e a madeira brasileira, ela vem para agregar, ou seja, para contribuir com o trabalho que já vem sendo feito, né, com o carvalho. Que o carvalho, além de trazer os compostos aromáticos, ele também contribui muito, né, assim como a madeira brasileira, para a estabilização do produto, né? Estabilização do produto no que tange a estabilidade tânica, né, a longevidade. Madeira brasileira, madeira carvalho, aumenta muito a longevidade dos vinhos, né? É importante também eu fazer um adendo aqui antes de adentrar, falar um pouco das características das madeiras que a Artiviva utiliza, pensar também no aspecto da drinkabilidade. Isso é muito importante, envolve o aspecto comercial do vinho, ou seja, sendo ele carvalho francês, carvalho americano, esloveno, ou propriamente dito as madeiras brasileiras, é importante falar, né, que a madeira, ela não deve passar, né, do aspecto do caráter varietal. Então, agora melhorou aqui. Então, estava falando para vocês sobre isso. Não deve passar o caráter varietal. Sempre dentro da composição, da elaboração de um vinho, a característica, tu tem que identificar que aquele vinho foi feito da uva, né? A partir do momento que a madeira passa do vinho, qualquer base serve. Então, e começa a virar bagunça. Então, o importante mesmo é trazer sempre a característica varietal e a madeira como complemento. Então, vou falar um pouco das madeiras brasileiras que a Artiviva utiliza no mercado, que a vinícola Artiviva utiliza nos vinhos, né, para o mercado do Brasil.
Utilizamos 7 madeiras brasileiras. E também é importante destacar a origem da floresta, sempre. Né? A gente tem toda a documentação de madeiras que vêm de reflorestamento ou de manejo florestal, ou seja, árvores que chegam num padrão onde estabilizaram a sua captação, a sua transformação, né, do gás carbônico no oxigênio, na limpeza do meio ambiente, atingiram o diâmetro e podem ser utilizadas para a fabricação de baris, de outros materiais, né? Então, uma madeira brasileira que a gente utiliza nos vinhos, né? E aqui cito, né? Eu tenho o Merlot Elementar, que também já foi muito bem pontuado num concurso em Bourges, na França, com 91 pontos, medalha de ouro. Esse vinho, né, ele foi submetido, né, à maturação durante 12 meses em barris de carvalho francês, carvalho americano, carvalho esloveno e também Jequitibá rosa. Eu gosto muito de trabalhar em concomitância, né, do carvalho com a madeira brasileira, porque aí a gente utiliza todo o potencial que a madeira oferece. E hoje a gente traz um ponto, a madeira brasileira ainda é muito desconhecida no paladar do brasileiro. Já é desconhecido o vinho, imagina a madeira. Então, o que acontece? É preciso trabalhar dentro de sermos muito criteriosos para não desprezar a madeira brasileira, porque pode virar algo muito perigoso trabalhar só a madeira brasileira, expandindo todo o mercado brasileiro. A gente tem que ser muito cauteloso com esse recurso precioso que a gente tem, que é esse diferencial de aromas e sabores, né? Aqui o Jequitibá rosa trouxe um pouco dos descritores aromáticos da madeira e no que ela contribui, né? Então ela tem um floral intenso, um frutado, uma boa especiaria. É uma madeira pouco tânica e pouco resinosa. Aqui eu também trago uma madeira do sul, né, que é a grápia. A grápia é uma madeira muito, muito bacana e traz muita canela, muito cravo, muito açúcar caramelizado. Então, sempre trabalhando ela na medida certa, também incrementa os aromas já oriundos do varietal que você vai utilizar. É bonito que cada madeira possui uma interação com o determinado vinho, né? Então, esse estudo segue os preceitos de uma harmonização, ou seja, aroma da madeira com o aroma do vinho, né? Aroma sempre pensando em aromas que se complementem. Que nem eu falei no início, a madeira brasileira ela é uma ferramenta enológica muito interessante para fazer o equilíbrio aromático, justamente por conta dessas características, né? O equilíbrio aromático é muito importante porque a partir do momento que tu traz uma menor intensidade, ou seja, o equilíbrio de todos os aromas, de toda a cadeia aromática, tu consegue oferecer uma amplitude, uma paleta aromática muito maior, uma diversidade aromática, porque o nosso nariz, ele é um nariz que dentro do reino animal, ele tem pouco potencial, quando comparado a um outro mamífero. E é muito importante trazer isso. Tira a intensidade. A partir do momento que tu acaba trabalhando o aroma que está em muita evidência,
né, com outros aromas que complementem, tu baixa a intensidade desse aroma predominante, aí tu consegue sentir o restante da cadeia aromática dentro do vinho. Então, eu sempre procuro, dentro dos produtos da Arte Viva, eu como enólogo, trabalhar a intensidade, para que seja uma intensidade muito bem alinhada, para que possa oferecer a variabilidade, ou seja, as diferenças, né, aromáticas, ou uma escala aromática à medida que o vinho vai oxigenando na tua taça. Então a Grappa aqui é uma planta do sul, né? Então ela traz ela traz muito tanino para o vinho, né? E é muito importante que essas madeiras, principalmente a Grappa também, elas possuem ácidos carboxílicos que ajudam na esterificação, ou seja, junta o aroma da madeira com o aroma do vinho, acaba num terceiro aroma. Ajuda na esterificação. Cabreúva. Cabreúva é uma outra madeira nativa nossa do sul, né? Também muito tânica, ela aporta muita especiaria. No que tange, a especiaria é um pouco mais doce. O anis, por exemplo, né? O bálsamo então, é uma planta muito interessante de se trabalhar, porque trabalha muito o aspecto herbáceo do vinho. Traz sálvia, traz louro, manjericão. E ela também contribui muito para o tanino. Bálsamo e cabreúva, elas provêm da mesma espécie, né? Madeiras muito densas, onde favorecem uma oxigenação muito lenta. E assim, a gente prefere trabalhar com uma maturação um pouco maior. Por exemplo, num barril de carvalho francês ou americano, vamos lá, trabalhamos uma maturação onde temos a integração aromática nos 15 meses. Aqui a gente vai ter integração aromática nos 24, 28 meses, em detrimento da densidade da madeira. Amburana, uma madeira muito bacana de se trabalhar, mas uma madeira muito perigosa também, porque é uma madeira que ela é muito predominante no que tange aromas, né? Aromas que defumado, caramelo, floral, muito intenso. É um floral que quando tu faz a tosta nela, vai pro defumado. Tu precisa diluir 200 vezes para te sentir esse floral, né? É uma madeira que nem eu coloquei aqui na apresentação, que eu gosto muito de utilizar ela, no controle da característica herbácea da pirazina na elaboração dos vinhos. A pirazina é o aroma de pimentão verde, né? Então, a parte química da madeira também é muito interessante, pela presença dos ácidos carboxílicos, que acabam ajudando na esterificação de um aroma que do varietal vem para o floral, vem para a pirazina, para o pimentão verde, e a madeira acaba trazendo o trabalho, mas não em cima, como é que eu posso te dizer, não em cima, faz o trabalho em cima da pirazina de forma fixa. Não é uma questão de mascarar o aroma, e sim uma modificação da composição química da pirazina, né? Pela presença do ácido carboxílico dentro dessa madeira. A acácia negra é uma planta que aqui eu trouxe como fazendo parte da madeira brasileira, embora a origem dela seja europeia. Na Bulgária, Croácia, naquela região, Eslovênia, Eslavona, também
é uma madeira que tem uma origem lá, mas se adaptou muito bem ao sul, pela condição climática favorável, né? É uma madeira também que aporta pouco tanino e pouca resina, mas o frutado, a especiaria, e aqui cabe ressaltar que também toques de menta, hortelã, frescor aromático, muito bom trabalhar com essa madeira também para fazer o equilíbrio aromático nesses pontos. A castanheira é uma madeira que também utilizo muito na vinícola, porque é uma madeira que traz as características finas. É uma madeira muito fina, é uma madeira fina de aroma, traz os toques apimentados também, se assemelha muito com o carvalho francês. E também, né, aqui a gente tem uma debilidade do sistema de beneficiamento da madeira, que aqui teria que se trabalhar um outro sistema de corte, mas infelizmente o sistema de tanoria dentro do Brasil, né, a gente fica carente na parte de beneficiamento. Então tu compra as pranchas, né, que são as tábuas cortadas na transversal para fabricação do baril. Essa aqui é uma madeira que não poderia ser cortada na transversal, teria que ser rachada, como se faz com os carvalhos. Aqui ela também não aporta tanto tânico, ela é muito equilibrada, né? Mas o frutado, a especiaria dela também, ela é muito. Pode ver que o descritivo aromático dela é muito bem equilibrado, né? Isso conta bastante na fineza do vinho. E é uma madeira que tu precisa ter um cuidado menor para trabalhar. É uma madeira que tu pode trabalhar ela vai te impactar um pouco menos se tu errar um pouquinho a mão, né? A gente aqui também, eu gostaria de falar sobre as formas que a gente utiliza, né? Temos 3 formas de utilização na vinícola, que é a barrica. Hoje, 30% dos baris que a gente tem na vinícola são de madeira brasileira, né? Então, temos de 100 baris, a gente tem 30 baris de madeira brasileira, que nos auxiliam nesse trabalho, que é o mesmo que um baril de carvalho faz, que concentra, que dá estrutura, que dá persistência, pela quantidade de taninos, né, de compostos em versus superfície. Eu gosto de trabalhar também a parte aqui está escrito chips, mas eu não gosto de chamar chips, é um cavaco, porque é um pouco maior que os chips, né, são lascas, onde, quando tostadas, a gente consegue trazer aromas muito, muito finos também, né, muito intensos. Eu costumo utilizar a lasca quando o produto que eu destino ao consumidor final já passou por um estágio no baril de carvalho francês, americano e esloveno que eu tenho lá. E quando ele já fez o trabalho de polimerização dentro do baril, e eu quero trabalhar um aspecto justamente seguindo a linha de equilíbrio aromático, ou seja, eu passei com o aroma de um carvalho francês, de um carvalho americano, ele ficou um Malbec, por exemplo. Malbec, 16 meses no baril, a intensidade da doçura do carvalho americano fica um pouco acima. Aí eu trabalho um cavaco, um chips, para poder interferir somente no aroma, ou seja, trazer aquela nuance, aquela nota aromática do dulçor para o equilíbrio, para te poder sentir a vastidão aromática que o vinho pode te oferecer. E os estágios aromáticos que tu pode ir provando
ao momento que tu prova a garrafa de vinho. A aduela também é importante, muito bom, porque a aduela traz um pouco de oxigênio consigo, também ajuda na interação aromática, né? Tu não aporta tanto na estrutura, mas sim tu faz a integração aromática. Não é para dar um toque, e sim eu começo a trabalhar a integração do aroma do varietal ou do corte que eu tenho no tanque com a característica da madeira. É uma fusão, é outro viés. Isso segue também trabalho com carvalho. Carvalho eu também sigo nessa mesma linha. Bom, dentro das formas de utilização, seria essas. E eu queria também falar um pouco sobre os baris, né? Então a gente acaba tem uma tanoaria muito competente no lado da gente lá, que é a tanoaria Mesa Casa, né? Que acaba fazendo os baris para a nossa vinícola. Ela exporta também para 12 países. E a gente utiliza o sistema de tostagem por resistência. A tostagem do baril é elétrica, seguindo o gráfico que o Eduardo colocou para a gente, né? Antes de quanto mais tu aquece e mantém a temperatura, mais dulçor tu traz para a madeira. A resistência ou a tostagem com a resistência acaba fazendo o aquecimento e mantenimento da temperatura por um tempo bom e traz uma tostagem com profundidade, porque ela demora muito mais para tostar a parte externa, onde tem o contato do fogo com o baril. Assim a gente consegue também aumentar o dulçor, ou seja, a gente consegue trabalhar a qualidade olfativa da madeira muito bem ali. Sendo que também o estágio da madeira, né? A madeira descansa pelo menos 2 anos, secando naturalmente. A gente também passa a madeira por um processo de autoclavagem, onde a gente também ajuda a extrair os compostos que não são interessantes para contribuir com o vinho, né? Esses extratos vegetais que às vezes muitas vezes o clima faz com que a planta produza para se defender do meio. Então isso também é muito importante trazer aqui, que é possível trabalhar com a madeira brasileira. Ainda é um trabalho muito jovem, né? Mas precisa ajustar muito bem a produção, né? Beneficiamento da madeira, né? É um processo que a gente está engatinhando. E então agradeço o tempo de vocês e fico aberto a perguntas logo mais. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Então, quem tiver alguma pergunta, eu acho que vai anotando, tem a moça que passa, e a gente vai fazer o bate-papo depois da palestra do Sebastião. Vai falar sobre carvalho agora, né? Tu quer esse? O Sebastião vai falar em espanhol, portunhol. Ele já frequenta as nossas vinícolas há uns 25 anos, né? Então ele já aprendeu a falar um pouquinho de português. 30 minutos, Sebastião. Boas tardes. Prazer estar aqui com vocês, ¿no? E bueno, muchos de los temas que iba a tocar hoy día fueron ya tratados por você antes, de la importancia del secado, etc.
Es directo. Ok. Entonces vamos a hablar del roble, cómo llegamos ahí y la tonelería. Pero más importante, por qué elegimos un barril y en qué fijarse cuando vamos a elegir un barril. Soy de la creencia, tal como dicen los americanos, no existe el exceso de madera, solo falta vino. La elección de la madera o el tipo de barril o el tipo tostado, el origen de donde proviene la madera va a ir en función en la calidad del vino que tengo y qué quiero hacer con ella. Por ende, al momento de elegir una tonelería o un tonelero en sí, hay que fijarse en qué variabilidad le puede dar y qué entiende de lo que usted está tratando de hacer como enólogo. ¿Se entendió? ¿Sí? Okay. Bueno, la historia del barril ya lo tocó nuestro compañero aquí, así que ya hace más de 2000 años que existe. ¿Ah? Y este es un punto que sí me gusta tocar, es el perfil del tonelero. Lo importante al momento de elegir una tonelería es entender que el tonelero es un apasionado de la madera. El tonelero ante todo es un enamorado de los aromas, sabe unir el contenedor con el contenido. Debe tener las cualidades de un profesional metódico y exhaustivo, siempre atento a los mínimos detalles, porque esos detalles van a tener una injerencia luego en el vino. Tiene un gusto por la acción de relacionar también al cliente con las tradiciones artesanales que manejamos. La labor del tonelero, en fin, se resume en un transformar la madera en un catalizador de aromas para un líquido, sea vino o alcohol. ¿Y por qué elegimos el roble? El roble viene elegido desde muchos años, siglos de experiencias. Se ocupaban los toneles para distintos usos, era un contenedor de transporte. El roble se elige por sus características mecánicas y luego por los beneficios aromáticos que otorgan a los vinos y alcoholes que se descubre más tarde. ¿Ya? Esto ya lo tocó nuestro amigo, así que vamos a avanzar. Bueno, hay varios orígenes del roble, ¿ya? Y nosotros en el arte de la tonelería, comúnmente cuando elegimos robles, nos fijamos en 3 variedades, 2 europeas y 1 americano, ¿ya? Entonces sería en Europa el Quercus petraeus o Rour y el Quercus y Rour. Y luego en América del Norte el Quercus alba. Las características, voy a ponerme aquí que no leo, miren ahí, del Quercus sicilis o petraeus, ya, es que generalmente tiene taninos más suaves, ¿okay? Mientras que el peduncular tiende a tener taninos un poco más robustos o rústicos, por ende se ocupan normalmente cuando queremos tener crianzas más cortas, donde queremos obtener taninos en un tiempo acotado o para los destilados. El Quercus peduncular, que es el que se ocupa más para crianzas cortas en vino o en alcoholes, bueno, tiene un crecimiento más rápido y tiene una concentración de taninos mayores. Aquí, peduncular. Bueno. Aquí tenemos donde se concentran los robles en Europa. Aquí cambió, está mal puesto. Ok, bueno. Tenemos que pensar que el roble importantemente se concentra en toda Europa. Sin embargo, se conoce más el roble francés, debido a que después de la Segunda Guerra Mundial, con la cortina de hierro, se limita el acceso a los bosques del este de Europa.
y por eso hay menos conocimiento por ello. Pero existen muy buenas cualidades de roble en distintas zonas. Yo personalmente me gusta mucho Rumania o el norte de Croacia, que es Eslovenia, ¿ya? Pero hay en Rusia también. Dentro de lo que son los bosques de Estados Unidos, tenemos 5 concentraciones donde se pueden encontrar robles: Minnesota, Missouri, Pensilvania, Virginia y Oregon, que está ya en la costa oeste. Nosotros como empresa, la verdad que no trabajamos con roble de Oregon porque es muy distinto, es muy rojizo y tiene una concentración de taninos bastante alto y tiende a tener más características resinosas. Pero hay 5 regiones principales ahí en Estados Unidos donde se puede encontrar el roble. Bueno, el roble americano, como pueden ver aquí, tiene un crecimiento más rápido. Es un árbol que crece, llega a su estado adulto dentro de los 100 años y tiene una concentración de compuestos aromáticos superior en temas de nuez de coco, etcétera, que el europeo, y por ende se puede ocupar para crianzas también cortas y cuando queremos obtener más dulzor. Puntos a considerar cuando voy a elegir un barril entonces es el tipo de roble. Bueno, y en este caso vemos que también hay una oferta ahora de orígenes de Brasil. Entonces, francés, americano, y luego de eso, ¿de qué origen? Vamos a ver más adelante que hay un tema que nosotros hablamos del terroir, de que sí tiene una influencia en las características que puede otorgar un vino, o para qué tipo de variedades es más recomendables. El tema del secado. El secado natural para nosotros es fundamental, tanto en francés como americano. Y después hay la elección de secado 24 o 36 meses. El tema del grano, el grano va a tener un efecto en cómo se realiza la polimerización de los taninos en el tiempo. Mientras más apretado el grano, más tiempo se requiere para la polimerización y por ende se requieren tiempos de crianza más extendidos. Y luego el tostado. Entonces, dentro de lo que son los bosques de Francia, bueno, aquí hay un tema importante que es el tema de la gestión sustentable de los bosques. Hay una superficie de 4.7 millones de hectáreas de bosque en Francia, lo cual representa casi el 30% del territorio. De los cuales, de ese 30% de bosques, 25% es roble y 30% pertenece al Estado francés, quienes gestionan la adjudicación para poder talar los árboles. ¿Ya? Aquí vemos las principales zonas de donde se sitúan los bosques en Francia. ¿Ya? Generalmente lo que es hacia el norte, centro-norte, hay una concentración mayor del Quercus sicilis. Y ya cuando bajamos hacia el Atlántico, en el sudoeste, sube la concentración más hacia Quercus peduncular. Entonces, por eso también la utilización del bosque limousin cuando pensamos en cognacs. ¿Ya? Las características del suelo sí tienen mucha injerencia en qué nos vas a otorgar y cómo se otorgan las características del roble hacia los vinos. Nosotros separamos en 4 zonas principales en lo que es para utilización del vino, ¿ya? O sea, tenemos el centro, Nevers, Allier y Vosges, ¿ya? Y ahí explica la composición del suelo. Entonces, bueno, también tradicionalmente, según donde se encontraba la zona vitivinícola dentro de Francia y por ende los tipos de variedades que hacían, que se usan ahí, es los bosques más cercanos. Entonces, Vosges y Nevers es muy típico encontrarlos para vinos de tonelerías de la Borgoña y para vinos de tipo Pinot Noir y Chardonnay. Mientras que el centro y Allier vamos más hacia vinos, bueno, de Sancerre y para Burdeos ¿ya? Y Nevers también se ocupa mucho para lo que son los vinos del Ródano, ¿ya? O sea, hacia el Mediterráneo. Básicamente lo que yo veo es que Nevers otorga bastante más dulzor,
Vosges otorga más mineralidad y más tensión a los vinos. El centro tiende a ser el origen más neutro y Alliers, con su composición de suelo granítico, volcánico, tiende a realzar la acidez y a aportar bastante azúcar. En el manejo del bosque hay 4 formas de manejar métodos para ir regenerando el bosque. Y dentro de lo que es la generación del bosque tenemos un ciclo de vida donde vemos que en el bosque caen las bellotas de los robles, van empujando y vamos viendo cómo se van disminuyendo las cantidades de árboles desde 100.000 robles que van en una hectárea a medida que los años van pasando porque lo pisó un animal, se lo comió un jabalí, etc., van creciendo. Y lo que hace la Oficina Nacional de Bosque es ir gestionando esto para que lleguen la mayor cantidad de árboles sanos a su adultez. ¿Más lento? ¿Más fuerte o más cerca? Eso, perdón. Ya. Bueno, el ciclo de vida del roble europeo es más o menos una vida de hasta 600 años. A los 200 años llega a su madurez, a la adultez. ¿Ya? Entonces, generalmente la Oficina Nacional de Bosque asigna desde los 150 años se puede talar, lo idóneo es pasar los 180 años y no realmente cortar árboles mayores de 350 años. ¿Ya? Bueno, estos son los sistemas de sustentabilidad del manejo del bosque. Está el europeo y luego que el PFC y luego está el FCBA, que es el Instituto Francés para el manejo de asegurar que tengamos materia prima suficiente para la industria francesa de que sea derivados de roble o productos de roble. Este ya lo cubrió bastante bien mi colega aquí. Y bueno, aquí podemos ver en una tabla un ejemplo importante de cómo se puede diferenciar la concentración del grano. Cada tonelería tiene una clasificación de sus granos. Para nosotros, de 1 milímetro y menos, para nosotros es considerado extra fino. Finos es hasta 2 y de 2,5 a 4 se considera medio y ya sobre 3 se considera grueso. Bueno, aquí. Bueno, cuando vamos a elegir un árbol, hay ciertos temas que vamos a fijar, que es el crecimiento, que no crezca con torceduras. Por ejemplo, vemos ahí hay un árbol que está girando, y eso es porque en la búsqueda de la competencia con los otros árboles va torciéndose en la búsqueda de la luz. Quemaduras por rayo, aunque suena poco común, la verdad que es bastante común. Nudos, costras por pájaro e insecto, el efecto de heladas o heridas profundas causadas por otros árboles cuando caen en tormentas o por talado ineficiente. Bueno, cuando vamos a talar un árbol, primero el forestal va a subir al árbol, como ves aquí, limpia las ramas, va botando las ramas, corta la punta generalmente y luego baja y corta desde la base. Esa limpieza que hace es para evitar que cuando el tronco caiga, una rama no vaya a generar una fisura y luego quebraja el tronco hacia abajo. Queremos tratar de que el tronco hacia abajo esté lo más intacto posible. Luego, bueno, ahí vemos el importante de los acopios. Cuando se acopia la madera, los troncos se riegan continuamente. Eso es para evitar de que la madera se seque y también que se formen insectos sobre la madera.
Bueno, luego cuando ya instalamos, tenemos acopiados los troncos para entrar ya en lo que es el proceso de formación de duelas, pasa por perdón, esto es de Cuba, está al revés. Bueno, se cortan pillones, luego los pillones son cortados en trozos, como vemos en el anterior. Aquí se van cortando los trozos en billones, en cuartos, luego eso está dividido en distintas piezas, en partes, respetando la línea de la veta, y luego se van a cortar para formar las distintas duelas. Si se fija ahí, lo que se hace es se raja con presión. No se puede aserrar, a diferencia del carballo americano que sí podemos aserrar. Bueno, el tema del secado natural para nosotros es bastante importante. Cuando llega tiene dos temas de importancia, no solamente el secado, el regado es muy importante y también hay un efecto terroir en el secado. Nosotros secamos para cada casa tonelería, tiene un parque específico, porque sí vemos que hay una influencia del clima sobre luego el producto final, cuando ya se transforma esta madera en una barrica o una duela para cualquier tipo de crianza. Entonces vemos que también la diferencia entre lo que es secado natural y artificial, que también fue cubierto aquí por el colega. Cuando llega la madera a nuestros parques, son regados continuamente durante 24 horas, 3 meses la madera. Y luego se deja al son de tiempo. También hacemos un reapilamiento de los pallets cada 6 meses. Eso es para homogeneizar la exposición a la lluvia y al sol de todas las duelas, porque obviamente las que están en el interior tienen menos exposición que las que se encuentran en el exterior. También aquí vemos un poco los efectos sobre los taninos que tiene el secado natural, cómo va la curva de la vanillina subiendo o bajando a medida que vamos avanzando. Por eso cuando hablamos de la diferencia entre escoger un barril con secado 24 meses o 36, hay ciertas diferencias que ocurren. Eso sí que vemos que después de los 40 meses ya bajan muchas cosas, ya no sirve secar mucho más que eso. O sea, el efecto real para nosotros vemos que nosotros buscamos es más o menos 28 meses y luego 36. El tostado. El tostado consiste en buscar, primero, dar flexibilidad a la madera para poder torcerlos, para darle su forma, también para hinchar la madera para que ocupe su máximo volumen y al apretar los sunchos logramos que luego quede estanque. Y luego el tostado para partir los compuestos aromáticos que queremos extraer. Básicamente hay distintos tipos de sistemas de calentar y tostar. Está el tradicional por fuego en brasero, de la cual yo soy un fiel seguidor. Culpa de mi genética francés, de ser bastante chauvinista y respetar las tradiciones. Está el gas, vapor o inmersión en agua. El vapor e inmersión en agua generalmente se ocupa comúnmente, especialmente en la Borgoña, para el doblaje. Y luego pasa sobre un brasero de fuego. Pero también hay algunos que hacen solo con agua caliente. Pero en general la técnica es solo para el doblaje y luego pasar a un brasero. Y luego la resistencia eléctrica, convección o infrarrojo. Cuando miramos un tostado, hay distintos factores que van a componer la receta, la cual van a tener una influencia en los compuestos aromáticos que vamos a obtener. Lo más tradicional son ligero, medio, medium plus, fuerte. ¿Ya? Y eso se logra a través de una curva con tiempo y temperatura.
Después está también el otro factor que tiene una injerencia, que es la intensidad de la llama. No es lo mismo fuego, intensidad de llama alta o baja. El uso del agua, también durante el proceso tostado, y si se ocupa caliente o frío, y si es que el barril o el casco lo dejamos tapado o abierto. También tiene efectos, todos estos, en los compuestos aromáticos que vamos a tener y su efecto en textura en el vino. Yo cuando consigo un tostado, mi foco es no solamente los compuestos aromáticos que vamos a obtener, pero sino también en la estructura del vino y la textura. No solamente las aromas, porque el vino, aunque lo olemos, lo bebemos. Y lo que llaman los americanos o los gringos el mouthfeel, el sentimiento en boca. Y por ende la textura para mí es un tema fundamental a la hora de crear un tostado. Bueno, generalmente en el tostado lo que vemos es que requerimos 15 minutos como mínimo, llegando a una temperatura cercana a los 100 grados de la madera para poder realizar el doblaje, torcer la madera para que dé su forma bombada. Y luego, después de eso, vamos subiendo la temperatura para los distintos niveles de tostado. En general, lo que buscamos es esta curva continua que llega a un pic. Luego tenemos variantes en llegar a este pic, que puede ser un slow toast, que es me demoro mucho en llegar a ese tiempo peak de temperatura, lo mantengo lo mismo y termino mi tostado, o el long, que me demoro lo mismo en llegar a mi peak y luego lo mantengo por un periodo alargado. Ahora, la ciencia aquí de un barril, aunque cada pieza es única, es buscar cierto nivel de homogeneidad o repetición. Es decir, si ustedes eligen un barril tostado medio del Allier, buscan que los 10 barriles sean lo más parecidos posibles. Y ahí es donde está el arte de la tonelería, de buscar con fuego natural esa homogeneidad. Bueno, el calentar, tostar, lo que hace es modificar las propiedades mecánicas para poder torcer la madera. Tiene un impacto en el color que va a aportar. Mientras más tostado la madera, menos color transmite al líquido. El aportar compuestos aromáticos y el aporte de taninos, que tiene un efecto en la estructura y la longevidad del vino. Entonces, el tostado básicamente lo que es degrada parcialmente los polímeros parietales, lo cual genera esta panal de distintos compuestos aromáticos. Eso sí, dentro de un barril, no solamente obtenemos los compuestos aromáticos del tostado, pero sino de la madera misma. ¿Ya? En el caso del roble francés, tenemos de la madera los metiloctolactanas, que son la madera fresca, el nuez de coco, los eugenoles y la vanillina. Como pudieron ver en el gráfico del secado natural, la concentración de vanillina que tenía la misma madera. Y del tostado vamos a obtener los compuestos aromáticos del pan tostado, de nueces, los guayacoles, maltol como caramelo, piridinas, chocolate y elegiotaninos y polisacáridos. Bueno, aquí tenemos un cuadro que muestra la diferencia de aporte del roble según el tipo de roble francés y americano. En el caso del americano es una muestra de Missouri, y en lo que es el francés la diferencia entre el Quercus robur y el Petrae, o Pencular y Sicilis. Aquí es una muestra que siempre encuentro que es un gráfico importante de mirar, es la vida útil del barril. ¿Ya?
hasta dónde, nuestro colega también mostró un gráfico de hasta dónde se encontraban los compuestos aromáticos dentro de una duela. Bueno, y hasta dónde vamos a extraer esos compuestos aromáticos. Entonces, este es un estudio antiguo de Nicolás Vivas que muestra que el barril, los compuestos aromáticos son completamente extraídos a 5 años de uso. Hoy día, con las técnicas que hay, yo tiendo a pensar que se alarga a 7 o 8, porque se han descubierto técnicas que logran que el tostado penetre más allá y con herramientas de buena higiene. Hoy día hay lavadoras que permiten hacer un buen higiene del barril, porque al final lo que estamos viendo es que se saturan los poros de la madera, lo cual inhibe que el vino penetre con mayor profundidad. Pero yo tiendo a pensar eso. Ahora, en el segundo gráfico lo que vemos es los compuestos aromáticos del tostado, que se fatigan de manera más acelerada, y los compuestos aromáticos de la madera, que tienden a tener una vida un poquito más extendida que las del tostado. O sea, si vemos 75% casi del tostado se está consumiendo en el primer año de uso. Así que eso sería. Muchas gracias. Espero que me entendieron. Bom, vamos começar. Aqui eu recebi uma pergunta, que na verdade ela não vem identificada, não sei quem fez, pela letra, deve ser uma letra bem bonita, inclusive, que está pedindo... Todo mundo está ouvindo bem? Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Qual o problema com espécies de carvalho, francesa ou americana, se já foi testado de cultivá-las no Brasil? Se tem algum experimento nesse sentido? Eu vou começar respondendo. Sim. Não, é isso. Pergunta se tem carvalho plantado no Brasil. Acredito que tem experiências comercialmente. Comercialmente, eu acho que é inviável. Por quê? Se vocês viram na apresentação do Sebastião, o carvalho vai ficar pronto para o corte com 170 anos. Eu não sei se alguém quer fazer um reflorestamento com carvalho para colher daqui a 170 anos. Acho que esse é o principal motivo. Eu não sei se vocês têm algo a acrescentar, Giovanni. Isso. Também tem a questão fisiológica também da planta em detrimento do clima. O crescimento no Brasil, por ser de clima tropical, também interfere, né? Visto que eu já tive experiência onde em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, tinha um carvalho na fazenda, tem 15 carvalhos lá, de uns 70, 80 anos. E o poro da madeira, né, ele fica por detrimento das temperaturas, embora lá seja frio também, mas não o suficiente para promover estanqueidade. Aí, então, fica difícil trabalhar o carvalho no barril. Entretanto, trabalhar ele daqui a pouco em aduela. Porém, a madeira também, o carvalho brasileiro traz o resinoso muito mais presente. Isso também acaba dificultando um pouco o trabalho, pela experiência que eu tive com o carvalho, o Quercus petrea aqui. Eu queria aproveitar a pergunta para falar um pouco da questão de mudança climática. Como é que vai ser o comportamento desses plantios de carvalho nos países temperados? E qual é o efeito que isso vai ter no longo prazo? Pode ser que a gente tenha surpresas importantes aí. E aqui a pergunta ainda tem mais uma. Acho que, Eduardo, acho que tu está trabalhando com várias madeiras, né? Se já houveram experimentos... se a araucária já foi descartada
pelo excesso de resina ou se teria alguma possibilidade de ser utilizada com vinho, a araucária? Se a araucária funcionaria para usar com vinho, se tem algum teste, alguém já fez algum experimento? Não tenho experiência com a araucária, entretanto, a gente sabe que é uma planta de resina branca, a araucária. Tem alguns testes que eu sei também, de algumas vinícolas trabalhando com a araucária. Não tenho conhecimento sobre a araucária, não tive nenhuma experiência com a madeira. Por ser uma resina branca, daqui a pouco dificulta um pouco, mas não tenho experiência com ela. O que eu sei da araucária é que no Brasil se produzia não barricas, né, pipas de madeira como recipiente de vinho com a madeira, né? Logicamente o objetivo não era aporte de nada ao vinho, sim só como recipiente. Então o que eu tenho de experiência com relação à araucária é isso. Eu acho que também essa questão da araucária, trazendo historicamente, né, se fazia a parafinagem dela justamente para não deixar o vinho entrar em contato, porque ela vai ficar excessivamente resinoso esse vinho, né? Então, eu acho que por aí já explicaria, né, a influência. Eu tenho uma pergunta, um questionamento para vocês. Não, essa terminou. Mas, por exemplo, a madeira mais utilizada é o carvalho, né? Quais as características, Sebastião, para a gente poder diferenciar carvalho francês e carvalho americano? Quais as características básicas que elas transmitem para o vinho? Claro que tem a variação do tostado e tudo mais, mas quais são as características básicas que transmitem para o vinho? Las características del roble americano tienden a tener mayor concentración de notas a coco, tiene una transferencia más acelerada de los compuestos aromáticos, entonces se extraen de manera más, en periodos más cortos. Generalmente cuando estamos pensando en crianza 6 meses hasta 9 meses, se aconseja roble americano cuando estamos buscando esos toques de madera importante. A diferencia del roble francés, que libera sus compuestos aromáticos de manera más paulatina y requiere de más tiempo, pero también es más equilibrado por lo mismo. Para mí el roble americano ayuda mucho en variedades como el Tanat, por ejemplo, que otorga mucho dulzor, también en Malbec, Cabernet Sauvignon. Antiguamente en el Chardonnay se ocupaba en su momento cuando se buscaba el estilo de Chardonnay muy mantequillosos. Hoy día ya esa práctica casi no se visualiza porque se busca más frescor en los vinos blancos. Eso principalmente. En mi experiencia en Latinoamérica generalmente el uso de roble francés es 70% versus 30% americano. Y en destilados es inverso. Tanto en pisco, rones, tequilas, vemos mucho más uso del roble americano que el roble francés. Se alguém teria mais algum questionamento? Acho que não. Então, nada, yo quería felicitar aquí a los dos señores que están experimentando con estas maderas, podemos decir autóctonas, ¿no? Porque no son introducidos, son de acá. Eso sí, creo que tienen un largo camino por delante. Hay que estudiar los efectos del secado natural, cuál es el óptimo de tiempo. Tal vez no necesitan 24 meses, a lo mejor es un año, no lo sabemos, pero hay que mirar esos temas. También los efectos de distintas técnicas de tostado, cómo pueden afectar. En mi experiencia, por ejemplo, una de las diferencias con el roble americano es que los tostados ligeros no van muy bien, no funcionan muy bien.
requieren de tostados más bien de medio y mayores que eso. Y bueno, también hay que buscar el tema del manejo sustentable, la extracción con conciencia. Y ahí les llamo a mirar el ejemplo de Japón, que sí ocupa maderas autóctonas, tiene una industria tonelera importante, pero que está muy bien cuidado para proteger sus productos, su whisky y sus vinos. Y eso es un buen referente, yo creo que pueden mirar. Así que nada, los felicito y éxito hacia adelante. Eduardo, eu tenho um questionamento. Das madeiras que tu trabalha, qual é a melhor para o vinho? Castanheira. Castanheira. E qual que seria o aporte aromático, as características da castanheira? Se aproxima do carvalho. E eu acho que, é claro que é diferente, mas quando você trabalha com a tosse de uma forma adequada, você consegue dar os derivados vanílicos, você consegue manter uma expressão significativa de especiarias, você consegue sustentar ali uma base extrativa bem interessante. Funciona melhor para os vinhos tintos, né? Para vinhos brancos, é possível combinar a castanheira com a amburana, mas como o Ferrari falou aqui, a amburana tem que entrar com uma proporção muito pequena, porque a potência aromática dela é muito grande. Mas a experiência nossa com o Sauvignon Blanc foi muito interessante. Então, agradecendo a paciência de todos, a gente acha que dá por encerrado, já que não temos mais perguntas. Obrigado. Tem mais uma pergunta? Eu te falo pela experiência. Por exemplo, a gente na nossa empresa, a gente segue esse gráfico, porque a experiência é que quando tu coloca o vinho no barril de carvalho, ele dá muito trabalho. Tu tem que estar sempre atestando, porque o vinho acaba evaporando, né? E vai diminuindo e tu não pode deixar esse desatestado. E tu tem perda de vinho, então não vale a pena tu colocar o vinho num barril que já não vai te aportar mais nada. Com relação à importação de barricas, eu acredito que para o setor vinícola, eu não conheço muitas empresas que tenham que importam barrica usada, né? Porque assim, um barril usado com vinho, ele pode ser utilizado quando tu usa com destilado, porque o álcool penetra, né, e consegue ainda extrair coisas dessa madeira que já foi utilizada. Tem um mercado de ex, depende para que foi utilizado, né? Aí tem uma destinação para cerveja, porque aí está explorando o que foi colocado no barril para também saborizar. E nos lados, o aporte é pequeno, mas acaba funcionando como um elemento para micro-oxigenar. Nós não temos essa informação. Eso es lo que dije, tienen mucho que investigar todavía. Temos essa informação. Na realidade, desenvolver uma tanuaria com madeiras brasileiras envolve um esforço muito significativo de pesquisa, de desenvolvimento da interação disso com os vinhos que estão sendo produzidos aqui. Envolve você também ensinar as pessoas a usarem isso de uma forma adequada no processo de produção. E envolve uma coisa que a gente
dificilmente organiza no Brasil. Como organizar uma cadeia de oferta com qualidade e com sustentabilidade no longo prazo. Só para dar um exemplo, na França, quando vai ser anunciado o inventário florestal, e que vai indicar quantas aves são disponíveis para tanoaria de qualidade, é um alvoroço, há uma expectativa enorme em torno desse número que vai sair. Imagina o quanto que esse país dedicou, se organizou para poder chegar com a tanoaria, com a importância, o significado e o alcance que eles têm. Complementando, Eduardo, por exemplo, na França, o Sebastião me corrige se eu estiver errado, mas o sistema de compra da madeira é em pé. São leilões, o Estado promove um leilão por ano, certo? Ele loteia os bosques, dentro desse loteamento de bosques marca as árvores, cada tanoaria vai fazer sua avaliação de cada lote e depois tem um leilão, mas não é um leilão de quem dá mais, é um leilão de lance. Quem der o maior lance leva o lote. Se não chegar ao preço mínimo estabelecido pela associação, a madeira fica em pé e vai para o próximo ano. Então, é um sistema que como eu estava falando, né? É um sistema que está organizado, é um sistema que funciona e é sustentável. Assim, eles conseguem manter as florestas para ter produção de madeira, né? Só para dar um exemplo, se me permite, no caso da castanheira, o Brasil talvez consiga ter um desempenho bom de madeira, pensando na castanheira, no horizonte de 40 anos. Né? Só que a castanheira é imune a corte, não se pode cortar a castanheira. Então, como é que a gente usa a castanheira? Porque alguém plantou, aí a gente já está usando de plantio. O que admite aí a gente já trabalhar de uma forma bastante mais racional. Então, envolve pensar no longo prazo, né? Envolve ter uma organização bem significativa aí para poder avançar. Bom, pessoal, aqui a organização nos pediu para encerrarmos, porque tem que entregar. Agradeço a todos pela participação, tanto palestrantes como alunos. Muito obrigado. E vamos lá para a feira tomar um vinho.